A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje falaremos sobre o perdão pelos pecados. Ocorreu na cruz ou em 1844? Pode soar estranho para algumas pessoas isso, mas muitos estão afirmando uma doutrina que professa isso, que o perdão foi em 1844, passou a acontecer em 1844. E o nome desta doutrina se chama juízo investigativo. O que é essa doutrina? É bom informar que muitas pessoas estão crendo nesta doutrina. E muitos não têm conhecimento do que é essa doutrina, o que prega essa doutrina, o que essa doutrina tem ensinado, o que essa doutrina ela tem gerado nas pessoas. O que é a doutrina do juízo investigativo? Existe uma denominação que tem no Brasil e tem muitas pessoas, acredito que tem mais de 1 milhão de pessoas que faz parte desta denominação e prega o juízo investigativo. Mas o que é o juízo investigativo? Vamos primeiro entender algumas questões. A origem do juízo investigativo, vamos entender isso, que aí vai ficar mais fácil entender o que é o juízo investigativo. No século XIX, em 1800 e pouco, tinha um homem chamado William Miller. E esse homem, ele fez alguns cálculos para a volta de Cristo, real no céu. E o cálculo apontava para 1843. Só que tinha muitas pessoas que acreditavam nele, viam ele como um homem de Deus. Então essas pessoas estavam apoiando ele. Mas não veio Jesus na data que ele falou. Então, o cálculo foi refeito. Eu não lembro se teve uma outra falha, que já foi em 1844. Eu sei que em 22 de outubro de 1844 estava marcada a volta de Cristo. Eu não sei se de 43 para essa data, de 22 de outubro de 1844, teve uma outra falha. Eu desconfio que teve. Mas teve uma em 43 que não veio e teve essa outra em 44, 22 de outubro de 1844. Então, eles esperavam a vinda de Cristo. Só que o que acontece? Só que Cristo não veio. Esse dia na história é conhecido como o dia do desapontamento. Então, um grupo muito grande de pessoas, acredito eu aí que mais 100 mil pessoas, estavam aguardando. E alguns devem ter se desviado da fé, outros continuaram com sua vida. E esse homem chamado William Miller, ele se arrepende. Pede perdão a Deus e para de pregar essas questões. O que acontece? Um homem chamado Ira Edson diz que ele estava certo. Só que o William Miller, ele acertou a data. O que ele não acertou foi aonde foi, que ele falou que Jesus ia voltar aqui. Mas William Miller diz que Jesus entrou no santuário celeste em 1844. Mas o que isso tem a ver com a vida das pessoas hoje? Tem a ver? Tem. E aí que tá. Muitos não dão valor a esse tipo de conhecimento porque não sabem nem do que se trata. Então, é um conhecimento que a pessoa não faz nem questão de saber, porque ela já acha estranho e também ela não vê aplicação na vida dela. Não vai fazer diferença, digamos, na vida dela. Mas a gente tem que primeiro compreender o que significa esse entrou no santuário celeste em 1844. Bom, de onde eles tiram essa data?
A data, ela é feito um cálculo. É pegado da Bíblia, do livro de Daniel. Vamos ver isso, vamos ver como é que é calculado isso. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Olha o que diz aí. Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A profecia é que em 2.300 tardes e manhãs seria purificado o santuário. O que acontece? Transformaram esses dias em anos. Em vez de ser tarde e manhã é um dia. Em vez de fazer 2.300 tardes e manhãs, dias, eles fizeram 2.300 anos. E calcularam, desde a ordem para restaurar Jerusalém, que foi aproximadamente no ano 457 a.C., pelo rei Artaxerxes, que era o 7º ano que ele estava reinando. Então, o que acontece? Fizeram esse cálculo e deu em 1844. E se afirma, Jesus entrou no santuário celeste para fazer expiação de pecados. Então, se está dizendo o seguinte, que o perdão dos pecados passou a ocorrer em 1844. Porque o que se fazia no santuário? O que se fazia no santuário? Expiação pelo pecado. Tem na Bíblia? Tem. Aonde está? Levítico. Levítico, capítulo 16. Prestem bem atenção para poder compreender a mensagem. Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então, tinha morrido algumas pessoas ali, porque chegaram diante do Senhor, né? Ó, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Então tinha um véu. O que era esse véu? Esse véu era um lugar que fazia uma separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Tinha um véu. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, ou seja, no Santíssimo, para que não morra, olha aí, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Olha o que diz o versículo 3. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, nesse lugar sagrado onde estava o propiciatório, que também é onde estava a Arca da Aliança e as tábuas dos 10 mandamentos, ele entrava lá para oferecer sacrifício pelo pecado. Em Hebreus 9 vai dizer que Cristo entrou no santuário celeste. É como se o que aconteceu em Levítico apontava para algo que seria feito por Cristo. Então, em Hebreus diz que quando Cristo morre, ele está oferecendo ele vai no santuário celeste e oferece um sacrifício, uma vez só, geral. Isso está em Hebreus 9. O que essa doutrina do juízo investigativo diz? Que isso aconteceu, esse fato de Jesus entrar no santuário celeste, em 1844. Então, estão indiretamente dizendo que o perdão passou a acontecer em 1844. E não são poucas pessoas que estão aceitando isso. São muitas pessoas. O nome dessa doutrina é juízo investigativo,
que diz que Jesus entrou no santuário celeste para fazer expiação de pecados em 1844. O problema dessa doutrina é que vai contra o que Cristo fez. Olha o que diz em Marcos capítulo 15. Olha o que diz em Marcos capítulo 15. Não caia nessa. Isso é um engano muito demoníaco. Marcos capítulo 15. Marcos 15, a partir do versículo 37. Olha só o que diz o texto. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Então, o santuário terrestre, o véu rasgou, porque algo tinha acontecido. Jesus não morreu lá no templo e ele não rasgou o véu com a mão. Ele não pegou a mão dele e rasgou, ele estava na cruz pregado. 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então Cristo Jesus, sendo o próprio Deus que habitou em carne, pagou um preço. E a Bíblia diz em Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então ele fez o que? Ele rasgou o véu com a morte dele. E o que aconteceu no plano espiritual? O perdão dos pecados foi dado pelo sangue no madeiro. Mas o que essa doutrina do juízo investigativo diz? Não foi. Foi em 1844. Choca contra o que Cristo fez. Vai contra a cruz de Cristo. É algo demoníaco. E essa denominação tem muitos adeptos. Quem quiser saber o nome dela, é só pesquisar. Qual congregação prega o juízo investigativo? Que lá vai estar dizendo qual é a denominação, qual é a congregação. Que a Igreja de Cristo, a verdadeira, não prega isso. A Igreja de Cristo verdadeira, que é universal, espiritual, ela diz que foi na cruz. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 9. Olha só. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Olha só, foi o sangue de Cristo, e o sangue foi derramado onde? Na cruz. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está muito claro, está muito claro. Então ele pagou um preço e foi no sangue de Cristo que foi feita uma nova aliança. A aliança de Cristo foi feita na cruz, o perdão foi dado na cruz. Tem até o hino que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Como diz em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aonde ocorreu esse castigo? Quando ele estava em carne. Não quando ele estava em espírito, mas quando ele estava em carne. Quando ele estava naquele madeiro. E ali ele trouxe vida às pessoas. Mas essa doutrina, juízo investigativo, diz não. Ele entrou em 1844. E muita gente está acreditando nessa conversa. Pega uma profecia que fala 2.300 tardes e manhãs, transformam em anos e dizem: Jesus entrou no santuário celeste. E quem morreu nesse meio tempo?
E Pedro e Paulo, que viveu nesse meio tempo, eles não tinham o perdão dos pecados, então. Como é uma heresia. Então, muitos estão pregando isso. Peço a vocês que estudem, pesquisem sobre isso, juízo investigativo. Não passem a fazer parte de uma denominação assim, porque não é de Deus. É algo demoníaco que vai contra o que Cristo fez, que vai lhe induzir a negar Cristo para dizer que foi em outra data que o perdão aconteceu. Mais de 1000 anos depois da morte de Cristo na cruz. É o que eles pregam em 1844. Não caia nessa. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9. Ele vai dizer, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha só, ele diz que ele não entrou no santuário celeste, porque ele entrou aonde? Ele entrou no santuário celeste, não no terrestre. Olha só, e ele vai dizer que ele não entrou no santuário terrestre, ó, porque 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Ele não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então ele já estava. O livro de Hebreus foi escrito no século I. Como que querem dizer também? Só pela questão do texto já vê. Cristo entrou no santuário celeste, isso está em Hebreus. Ele não entraria, ele já tinha entrado. O livro de Hebreus foi escrito depois da cruz, mas foi escrito no século I, não no século XIX. Não tem nada a ver. Estão pregando heresia, afirmando que o perdão dos pecados começa em 1844. Não caia nessa. Isso vai contra o que Jesus fez. É querer reduzir a obra de Cristo. É dizer, o que Jesus fez não valeu, mas foi em 1844. Não caia nessa heresia. Que Cristo venha repreender todo o mal, que você tenha a sabedoria de Deus e que Cristo te ajude a entender as coisas de Deus, que Deus venha repreender todo o mal em nome de Cristo, que Deus te guarde. Amém.